Fala, povo abençoado, mais uma vez eu, pastor Vanderlei Vilela, tenho prazer de trazer para você a palavra de Deus, ainda falando sobre chamado, depois de alguns dias, visual novo, estamos aqui, 22º templo da Quinta Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Nova Friburgo, cidade do estado do Rio de Janeiro. Estamos aqui no Terra Nova, um bairro da nossa cidade. Quero falar para você hoje sobre o chamado de Deus. Ele é irresistível? Essa é a proposta para nós hoje. Eu quero usar o texto de 1 Tessalonicenses 5, 18 a 22, que diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem, a tradução que eu estou usando está dizendo assim: não apaguem o Espírito Santo, ou não extinga o Espírito Santo, não anule ele, não neutralize o Espírito Santo. Levando em consideração esse texto, se dá para neutralizar o Espírito Santo em nós, automaticamente também dá para resistir o chamado de Deus. Isso é uma verdade, não é? Porque se eu nego, se eu neutralizo, se eu anulo, se eu não dou ouvidos àquilo que Deus quer gerar em minha vida, automaticamente eu vou neutralizar o chamado. Sabe, essa é a questão daquilo que Deus quer desenvolver em nossas vidas. E aí é preciso estar atento em um detalhe. A gente vai achando, a gente imagina que por resistir o Espírito Santo eu estou diminuindo Deus, mas a questão é exatamente o contrário. Nós servimos a um Deus poderoso, soberano, a gente já tem falado disso em alguns outros vídeos, não é? O Deus que nós servimos, ele é onipotente, onisciente, onipresente, mas também é um Deus que respeita os nossos limites, a nossa condição. E é interessante olhar esse detalhe, porque por mais que Deus queira fazer algo na sua vida, por mais que Ele queira te salvar, não é verdade? Se você resistir, se você se negar a se render à voz do Espírito Santo, então automaticamente Ele não vai invadir a sua vida, Ele não vai tomar você por completo, por mais que nós sejamos propriedade dEle. Mas o nosso objetivo aqui é falar sobre chamado. Então, partindo desse ponto, a gente pode resistir o chamado de Deus? Podemos resistir o chamado de Deus. E podemos resistir esse chamado de várias formas, de várias maneiras. Um dos exemplos, podemos fazê-lo ou podemos resistir não ouvindo a Deus. Todo chamado, ele vem antes, conforme a gente tem falado, trazendo uma capacitação. Primeiro, na minha visão, no meu entendimento, Deus capacita para depois chamar, não é? E se eu negligenciar, eu não ouvir a voz de Deus em nenhuma das instâncias, em nenhum dos momentos dos quais Ele está tentando me preparar para isso, me capacitar para isso, então automaticamente eu estou neutralizando esse chamado, eu vou impedir que esse chamado aconteça na minha vida. Essa é uma verdade, não é? Porque se eu não ouço a voz de Deus, se eu não dou atenção a essa voz e eu não vou interagir de acordo com aquilo que eu estou ouvindo, se as diretrizes de Deus eu não dou ouvidos a ela, então automaticamente eu nunca vou chegar no ponto que Deus quer que eu chegue para que Ele desenvolva esse chamado na minha vida. Então, se eu não ouvir a voz de Deus, automaticamente eu vou impedir o chamado. Segundo ponto, podemos fazê-lo também permanecendo na prática do pecado. Muitas vezes a gente até está na igreja, a gente até vive a realidade do Evangelho, mas não consegue vencer o pecado. Está sempre voltando à prática do pecado, está sempre cedendo às tentações, sempre se perdendo diante das tentações. E se essa prática do pecado é uma realidade para a minha vida, ou se eu vivo a prática do pecado, se não me falta a memória, 1 João capítulo 3, versículo 8 vai dizer que quem comete ou quem pratica o pecado é do diabo. Automaticamente, ainda que haja um projeto, ainda que haja uma intenção, eu já vou neutralizar completamente esse chamado na minha vida. Eu neutralizo o chamado na prática do pecado porque automaticamente eu não sou capacitado por Deus, não é? Até porque Deus, para estabelecer o chamado à vida de alguém, primeiro Ele vai gerar um caráter cristão, Ele vai buscar desenvolver o fruto do Espírito na nossa vida, não é? Ou gerar o fruto do Espírito na nossa vida. Então a prática do pecado, uma vida dupla no que diz respeito às questões espirituais e à prática do pecado, vai neutralizar plenamente a possibilidade desse chamado se cumprir na minha vida. Terceiro ponto,
podemos fazê-lo agindo com negligência. E a negligência aqui é um negócio bem complexo, porque tudo que se faz para Deus precisa ser com excelência. Então a gente precisa buscar. E excelência aqui não é simplesmente fazer melhor do que os outros, mas é fazer o meu melhor, não é? Há quem diga que feito é melhor do que bem feito, porque tem tanta gente que fica na busca por fazer algo muito excelente e acaba não fazendo nada, não é verdade? Então assim, eu preciso iniciar de alguma maneira, eu preciso fazer de alguma maneira, a partir do momento que eu compreendo a realidade do chamado. Compreendendo a realidade do chamado, eu preciso me colocar à disposição e me colocando à disposição fazer o melhor que eu puder, não é? Com todas as minhas forças. Eclesiastes vai dizer que tudo que vier à tua mão para fazer, faz com todas as suas forças. Agora, se eu não aplico a minha força de maneira plena naquilo que eu preciso fazer, se eu não aplico a minha intenção de maneira completa naquilo que eu preciso fazer, se eu não me preparo para aquilo que eu preciso fazer, se eu não estudo, se eu não busco, se eu não oro, se eu não tenho uma vida de consagração, se eu não busco conhecimento através da palavra, então automaticamente eu vou fazer de maneira negligente, não é verdade? Em algum momento atrás a gente falou sobre nem todo o chamado provém de Deus. Então, muitas vezes, a gente acaba estando em uma determinada posição que nem foi Deus que nos colocou, não é? Automaticamente, se o que vier à minha mão para fazer, eu fizer com negligência, eu vou neutralizar completamente esse chamado de Deus para a minha vida. E a neutralização desse chamado, nesse sentido, a nível do pecado, a nível da negligência, evitar ser chamado, na verdade. Não é aquela pessoa que é chamada e neutralizar aquele chamado ao longo do tempo. Se a gente parar para pensar, se olharmos a história do rei Saul, não é? Ele recebeu de Deus a incumbência, recebeu de Deus a determinação para ser rei, e ele perde essa condição por negligência. Ele perde essa condição porque a negligência levou ele à desobediência, então ele pecou contra Deus. Então isso pode sim acontecer nos nossos dias, isso pode acontecer no meio da igreja, tá? E eu não estou aqui, eu não venho discutir sobre a frequência, a normalidade, como, quando isso acontece. A gente está se resumindo a dizer sobre o fato de pessoas que resistem ao chamado de Deus. Então esse é um dos aspectos. A negligência vai trazer a ideia dessa resistência. O que eu preciso entender focado nessa questão do chamado? Nós somos ferramentas, instrumentos de Deus, e nenhum instrumento ele é tão especial, tão extraordinário, que não possa de repente ser substituído. Então eu preciso entender, a obra de Deus, aquilo que Deus determinou para que eu faça, é de extrema importância, e se de alguma maneira eu negligenciar esse chamado, eu neutralizar esse chamado, tem sim outra pessoa que vai acabar assumindo esse papel. A igreja, a obra de um modo geral, ela é muito maior do que nós. Eu costumo dizer que o propósito de Deus, o propósito que Ele estabelece para a nossa vida, a vontade dEle é muito maior do que qualquer um de nós. Ele é soberano e dentro do campo da sua soberania, Ele vai determinar quem vai fazer, quem vai atuar em determinada área e também a qualidade. Claro que Ele deixa para nós uma parcela de responsabilidade, e é nessa parcela de responsabilidade, é nesse entendimento, naquilo que cabe para mim fazer ou para eu fazer. Mim parece que não faz nada, não é? Essa aqui é a verdade. Então aquilo que cabe para eu fazer, tem que ser eu não posso passar para outra pessoa, eu não posso buscar o Espírito Santo para fazer em meu lugar, eu não posso pedir a Deus para que Ele faça em meu lugar, eu tenho que fazer. Então se eu tenho que ter conhecimento para aconselhar uma pessoa, eu tenho que buscar o conhecimento. Se eu preciso ter a unção de Deus sobre a minha vida para atuar naquilo que é preciso, eu tenho que buscar essa unção, eu tenho que fazer a minha parte. Se eu administro uma igreja, se o chamado de Deus para a minha vida é administrar uma igreja, eu preciso sim daquilo que o Espírito faz, daquilo que Ele gera no nível de unção, mas eu preciso estudar, eu preciso pesquisar, eu preciso aprender, eu preciso buscar a sensibilidade no que diz respeito a lidar com as pessoas e a responsabilidade que está sobre os meus ombros. Eu preciso entender que essa responsabilidade, ela está sobre os meus ombros. Se ela está sobre os meus ombros, então automaticamente eu tenho que fazer o meu melhor e doar o meu melhor, oferecer o meu melhor
para que tudo flua de acordo com a vontade e o propósito de Deus. Então, sempre há essa possibilidade de eu resistir àquilo que Deus quer gerar na minha vida. Não é muito comum, claro e evidente, que Deus ele tem a prerrogativa para me conduzir ao centro da vontade dele, mas também Deus não vai colocar alguém negligente para fazer a sua obra, Deus não vai colocar alguém que vive em prática do pecado para fazer a obra, Deus não vai chamar essas pessoas que na verdade não ouvem a voz de Deus, não escutam, melhor dizendo, a voz de Deus, ok? Então, quero convidar você para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, seguir a gente nas redes sociais, divulgue, compartilhe esse vídeo e estamos aí de volta trazendo mais mensagens como essa a respeito do chamado. Siga a gente e Deus vai te abençoar de maneira plena e sobrenatural. Eu creio nisso. Deus te abençoe.